Estamos iniciando o nosso quinto podcast, é o quinto, é? É o quinto, é. Quinto podcast, Corneta Cast. Estamos aqui hoje na presença em espírito do Rafael, que Deus o tenha. Está só mandando mensagens do além pra gente. Então eu vou falar, oi Rafael, ele vai responder do além, oi Rafael. Que a casa dele tá com mais barulho que outra coisa. Estamos aqui na presença do Corneta, remista. E aí, Corneta? Tudo tranquilo? E aí? Tranquilo. Beleza. Linda noite, maravilhosa noite. E aí, transou. E estamos aqui também na presença do Chandler, remista. E aí, Chandler? Tranquilo? Estamos por aqui, tranquilo. Que bom. Tá bem. Bem, galera, vamos começar aí com as duas últimas rodadas do Remo, certo? Remo trouxe aquele empate contra o 13, ao apagar das luzes, e também a derrota contra o Santa Cruz, Legomeno puto da vida, querendo mandar o Mazola embora. E assim, eu quero que a gente dê uma síntese aí desses dois jogos e o que é que a gente pode esperar pro Remo para as outras rodadas aí. Corneta, começa aí. Bem, começando com Remo versus 13, eu acho que mais uma vez foi o jogo que o Remo levou aquele azar, né, de sempre um time bastante azarado também, né, além de ruim, é sempre leva muito azar também nos jogos, né, porque era um jogo assim, eu acho até tranquilo, né, claro que alguns podem reclamar também que o Remo pouco criou, depois fez 1-0 logo no início do jogo, mas no primeiro tempo foi um jogo tranquilo, em que o Remo teve o controle do jogo, e só que aí no segundo tempo começou, né, aquele cruzamento na área e o Rafael Jansen de cabeça acabou uma infelicidade fazendo gol contra, né, que acabou matando o Vinícius. E aí depois o Remo mesmo com a mais, num contra-ataque ali, numa falha do Marlon de marcação também, e aí acabou aquela bola chutada pelo Frontini e acabamos levando o segundo gol. E aí uma vez que o Remo estava atrás do placar, teve que correr atrás, né? Pressionou, colocou muita gente para frente, colocou o Wallace, colocou o Ronald, e aí numa bola de falta o Charles acabou empatando. Eu acho que esse jogo contra o 13, eu acho que o Remo poderia ter apertado mais, né, para tentar fazer o segundo gol, né? Aí talvez pudesse ter saído com a vitória, mas enfim, foi aquele jogo, tipo de jogo que é também muita falha individual do Remo, né? A gente sempre tem muitas falhas individuais, muito mais individuais do que coletivas, e isso acaba meio que comprometendo o jogo. Já o jogo contra o Santa Cruz já foi totalmente oposto. O Remo, no segundo tempo, começou indo para cima, mas aí abusou de perder gol, tanto com o Charles quanto com o Carlos Alberto, que perdeu bola só ele atrás. E aí, num contra-ataque do Santa Cruz, a bola foi para escanteio, e aí no escanteio o Remo levou o gol logo em seguida, logo depois de perder o jogo, logo depois de perder o gol. Já nesse jogo contra o Santa Cruz, eu já não sei se a vitória poderia ter vindo tendo ficado atrás, mas eu acho que independente de ter jogado para frente ou não, acho que o Remo, o problema mesmo são as falhas individuais dos zagueiros, de marcação, de defesa. Eu acho que a gente perde muito tempo discutindo isso, né? Se tem que jogar para frente e para trás. Na verdade, o Remo esbarra muito na incompetência da incompetência individual, né? Tivemos um lance ali que o cara só ele atrás e perdeu o gol, aí depois levou o gol. Então, assim, mas no jogo contra o Santa Cruz ficou aquela lição, né? Que agora a torcida, né? Ela vê que independente de jogar para cima ou jogar atrás, o time ele tem muita limitação, é bastante ruim mesmo. Então, numa conversa que eu tive aí com o próprio Chandler, que está aqui com a gente, ele falou, né? Que o Remo precisa encontrar um jeito de ganhar o jogo, né? Seja jogando atrás, seja jogando para frente. Então, eu acho que o técnico ele tem que fazer aquilo que
tem que ser competitivo, né? Tem que fazer o esquema que dê para ganhar o jogo, né? Independente de ser para frente ou para trás, enfim. Ele tem que dar o jeito dele, não cair na pilha, né? De torcida, de imprensa, porque cada jogo também é cada jogo, entende, né? Às vezes você tem um time que joga muito na frente, aí você pode usar do golpe do contra-ataque, por exemplo, contra o 13, eu acho que era um jogo para contra-ataque, porque o 13 veio muito desesperado, mas aí mais uma vez o Mazzola erra nas escalações, né? Ele não escala jogador de velocidade, ele quer que o Remo puxe contra-ataque com Gustavo Hermel, com Zé Carlos, e aí fica bastante complicado. Mais alguma coisa? Não. Terminei. Beleza. Chandler, queria aí que tu desse aí uma síntese do que tu acha que foi esses 2 jogos aí, porque também eu queria ressaltar uma coisa aí dos comentários que o Corneta falou, que a gente também tem insistindo nas nossas conversas, que eu acho que o Mazzola ele quis ouvir a torcida e a imprensa, e ele mudou o estilo dele, que na minha opinião estava dando certo contra os 2 primeiros jogos, contra o Jacu e contra o Ferroviário. E aí quando ele quis reinventar a roda, né, como a gente chama, começou a dar tudo errado. Mas eu não sei, o que tu dá uma síntese aí, Chandler, pra gente dessas 2 últimas rodadas do Remo? Eu acho que o Corneta já elucidou bem, que foram 2 jogos infelizes pra cacete do Remo. Um jogo que o Remo até teve um certo domínio de posse de bola, que não é muito comum nos jogos do Mazzola, né? O Remo ter posse de bola, foi no primeiro tempo contra o 13. Mas parece que o Remo ele tem a força de ataque do Remo tem data de validade nos jogos, né? Parece que o Remo ataca um determinado período, se ele faz um gol, sai na frente, que não é muito comum também. Ele vai parar de atacar em determinado momento, não vai aguentar o ritmo do jogo. E aí... Eita. Eu acho que é muito isso que o Corneta falou. É exatamente essa questão. O Remo, ele já se mostrou em alguns jogos muito infeliz por ter tentado usar alguns esquemas de jogo que saem do padrão do Mazzola e do próprio elenco do Remo, porque o elenco a gente tem que admitir que é muito limitado. Não tem jogadores bons para determinadas funções. Tem algumas funções que se sobressaem, são jogadores ok, né? A gente não tem laterais de confiança. A gente tem uns zagueiros que nem sempre falham, mas também não são confiáveis. Acho que a única confiança que a gente tem é no Vinícius, que, enfim, né, faz o que pode. Mas de resto, a gente tem algumas peças que vez ou outra funcionam, mas a gente não percebe uma confiança total da torcida, e talvez nem do próprio Mazzola, né? Ele trabalha com o que ele tem e não pode fazer tanto milagre assim. Mas é um time que já tá no limite, né? No limite para erro, porque são 4 jogos sem vencer e ainda assim o destino tem ajudado o Remo, que ainda tá em terceiro. Eu acho um milagre estar em terceiro ainda. 4 jogos sem vencer. Somou 3 empates e uma derrota. Mas eu acho que chegou no limite, né? Tá no limite para continuar nessa postura. Tem que achar uma forma de jogar, um modelo de jogo que seja eficiente, não precisa ser nada brilhante, como foi no caso do Santa Cruz, né? O Remo teve chance de vencer, mas acabou pecando. Não conseguiu matar o jogo, não conseguiu sequer fazer um gol e acabou caindo para um adversário que é muito bom jogando dentro de casa, que é o Santa Cruz. Então, eu acho que eu espero, na verdade, né, próximo jogo em casa, o Remo ele tenha aprendido com seus erros recentes e ele desempenha um bom papel, né? Mediante do que ele pode fazer, a gente olha pro elenco, a gente não vê muita confiança, né? Eduardo Ramos ainda está em transição, Douglas Paquet cogita que seja dispensado, mas já é outra pauta, né? Mas é um pouco desanimador, mas é isso, né? É esperar que as coisas melhorem, pelo menos 1-0 já é goleada. Gente,
a situação é essa. Bora ver assim o que é que vem aí devido o Mazzola tá falando de contratações estão vindo. As dispensas também já se falou, né? Já fizeram 2 dispensas. Hoje, quando a gente está gravando, o Giovani já foi embora, né? O Giovani já foi embora. O Chaves também já foi dispensado, graças a Deus. Com certeza deve ir embora o Parker, que não está sendo nem relacionado no banco, né? O Parker deve ir embora. E quem mais aí que a gente vai dizer que vai embora? Talvez o Neguete, né? Ele não tenha sido utilizado. O Neguete, né? O Neguete é outro também que não está sendo utilizado. E assim, contratações. De onde é que o Remo vai tirar essas contratações? A gente também já comentou aqui nas nossas conversas informais que o Remo só procura jogador do Paulistão do A2. E assim, será que ele vai investir em contratações locais? Outra coisa assim que o Rafael também comentou aqui, que o Robinho também deve sair. Então assim, o que é que a gente pode esperar das contratações? Eu sempre falei assim que, por exemplo, o Flamengo para esse time aí tá excelente, de bom tamanho. Por que não pensar no Flamengo? O que é que vocês acham de que é que vem aí de contratação? Qual é a especulação, expectativa aí? Corneta, fala aí. Bom, tem um meia do Castanhal que está sendo cogitado aí. Eu acho que com certeza ele deve pintar aí pelo Baenão, que é um jogador que eu acho que vai vir sem custos, né? Sem muito custos, né, para o Remo. Agora resta saber se vai render ou não. Pode dar certo, né? Ou pode também não dar. Eu sinceramente não sei se eles estão especulando algum jogador da Série A2 do Paulista também, né? Uma contratação assim, mais de peso. Eu acredito que não. Mas eles disseram que focaram em jogadores para o ataque, né? Principalmente para o setor de ataque. Então acredito aí que deva vir, talvez, eu acho que mais o centroavante, com a dispensa do Giovani, né? A gente só tem o Zé Carlos de centroavante. Eu acho que deve vir mais um centroavante. O Charles, ele não é centroavante, ele é atacante, né? Ele atua ali pelo lado, ele não é atacante de área. Então eu acredito que deva vir mais um atacante, mais um ponta, talvez, algum outro ponta, e talvez mais um meio. Agora, lateral direito, eu acho que não vai vir, né? Eu acho que vão insistir em ficar 2 anos jogando sem lateral direito. A gente já tem o Everton, que ele é muito ruim. Além de muito ruim, é um jogador que vive se batendo, né? Que não tá 100% fisicamente. E aí tem que improvisar o Jansen na lateral, e o Jansen atualmente já nem jogador né? Ele realmente tá numa fase assim que eu acho que deveria dar uma encostada, pegar um banco, né? Pra retomar a confiança, que o cara também tem que admitir que o cara tá tá o ano inteiro levando porrada, né? O cara tá ali improvisado na lateral direita, já fez gol contra, enfim, eu acho que o Remo precisava urgentemente para ontem de lateral direito para assumir essa vaga aí do Rafael Jansen. Agora sobre o Flamengo, eu acho que também, sim, eu acho que estaria de bom tamanho. O problema do Flamengo é que é a questão da idade também, né? A questão da idade. É um jogador também que se bate muito fácil, então eu acho, por um lado seria bom, mas de lado negativo tem isso também, a questão da idade, a questão física às vezes pesa um pouquinho. Por um jogador que eu acho que eu gostaria, eu acho que daria certo no Remo, seria o Daniel Costa, né, que jogou no CSA em 2018, subiu com o CSA para a Série A, foi titular do CSA na Série B. Eu acho que seria um jogador bem ok aí para esse meio do Remo, mas é difícil trazer ele, né? É isso. E aí, Xandra? Quais são as suas expectativas para a contratação? Olha, as minhas fontes me dizem que esse Daniel, ele é muito difícil vir porque o empresário dele gosta do Nordeste. E provavelmente ele vai para algum time do Nordeste jogar esse meio pro final da Série C.
E aí o salário dele nem é tão alto pelo que eu vi, mas o Remo teve a oportunidade de trazer ele logo que acabou a pandemia. Tinha, digamos assim, uma brecha, mas aí o Remo preferiu depositar toda a sua confiança no Douglas Pack, Carlos Alberto e Eduardo Ramos para Que não são meias, amadores. E aí deixaram passar, né? A gente jogou muito bem pelo 15 de Piracicaba, foi muito bem. Um dia desse fez um hat-trick, 2 semanas atrás, eu acho, arrebentou no jogo lá. Mas é muito isso também sobre o Flamengo, né? Que o Corneta falou. Eu lembro de uma partida monstruosa que ele fez na de 2017 contra o Motoclube. Foi 3-2 no Mangueirão, o velhinho destruiu. Mas ele sentiu muito rápido. Lá pelos 30 do segundo tempo ele estava morto já, pediu para sair. Na verdade, eu não lembro qual era o técnico na ocasião, mas ele, na verdade, desde os 15 minutos do segundo tempo ele pedia para sair, seguraram ele até que ele não aguentou mais. Com câimbra, tiraram ele, porque ele não aguenta, né? Ele pode até jogar bem o primeiro tempo no ritmo bom, mas no começo do segundo ele já tá quebrado. Então, é aquilo, né? O Remo, ele, pelo que eu entendi, as contratações dele, ele não sonhou alto, pelo visto. Ele trouxe jogadores que ele achava que poderiam dar certo e alguns jogadores que com certeza vinham para reserva, como foi o caso desse Giovani aí, que veio do Pelotas, Rio Grande do Sul, time que não briga nem na primeira divisão do Gaúcho, quando vai é só para levar porrada. E é isso, né? O parâmetro sempre do meio para baixo, nunca é um parâmetro para um time ser competitivo. É sempre jogadores ok, jogadores para reserva. A Remo nunca briga por jogadores que de fato possam ter estrela para de fato fazer o time jogar. É sempre a dependência no máximo do Eduardo Ramos. Se der sorte em algum atacante e para por aí. Não investe em lateral, não investe em volante. E essa situação aí do Jansen que o Corneta falou, né? O Jansen está desgastado em todos os sentidos, fisicamente, tecnicamente. E aparentemente ele vai colocando lá mesmo porque não tem confiança no Kevin. E essa porcaria do Everton aí vive quebrado. Então é foda. Assim, eu botei o Flamel uma opção local e a emergência que a gente tem para contratar alguma coisa, mas era peça de reposição, não é para ele jogar nem um jogo todo, assim, que eu imagino. Eu imagino ele entrando num segundo tempo para poder fazer alguma coisa, porque hoje ele tá colocando o Carlos Alberto, né? Como aquele jogador de armação. Para trazer o Flamel, tem que pensar num reserva já, né? Tem que trazer 2, na verdade, né? Porque o Remo também realmente não tem. Ele não tem meio campo, né? Ou aquele meia que arma o jogo, porque o Eduardo Ramos, ele hoje joga mais avançado como centroavante, ele não dá mais conta de armar o jogo, ele até tenta, mas é bem limitado também, um jogador que também não marca. Carlos Alberto também não é a função dele, ele joga mais avançado, e Douglas Pack também não tem essa função. O Douglas jogava mais avançado, mas também quando joga mais recuado, ele joga mais de 8 do que de 10, né? Então, se for para pensar em trazer um meia, tem que trazer 2 meias, né? Já um de reposição. O esquema do Mazzola, ele não se encaixou nisso. Tanto que o Mazzola nem mais relaciona ele. Eu acho que o Mazzola não tem interesse nele. Eu tentaria um resgate do Parque, já que a situação também não pede ter limitações, a situação do Remo não pede mais contratações assim, grandes, pontuais. Eu não tô imaginando nenhuma novidade boa aí pro Remo, não. A gente tá tentando aqui elocubrar para ver se sai alguma coisa em cima de uma contratação, resolver alguma coisa ou localmente ou barata, uma situação, porque a gente sabe que a diretoria do Remo não tem. E sem falar que o Remo não tá enxugando o elenco, né? Ele só dispensou 2 atletas até agora. Ele não enxugou o elenco a ponto de sobrar algum capital que possa investir novamente no mercado. Ele continua praticamente com o mesmo capital para investir, né? Que deve ser muita coisa não. Então é assim, né? Sem contar com o salário do Chaves, que não era alto, e do Giovani, que também não era alto, ele não enxugou quase nada da folha e continua com pouco capital para investir no mercado. É complicado. Tá podendo falar aí, João? Ainda tá muito barulho.
A gente pode tentar agora, vocês estão me ouvindo? Tô te ouvindo. Sim. Pode tentar agora. Eu tô aqui usando o fone do próprio celular, então o áudio talvez não saia tão bem. Em primeiro lugar, queria pedir desculpas aí a vocês. A situação aqui tá um pouquinho complicada. A casa onde eu moro tá em obra, então eu tô no apartamento de uma prima com mais 5 pessoas. Enfim, tá um pouquinho cheio, né? Então, coisas acontecem. Agora eu tô podendo falar aí. Se vocês quiserem saber, eu tô aqui. Eu quero que tu dê uma visão geral pra gente desses 2 jogos do Remo. O que é que a gente pode esperar do Remo? Bom, a partida contra o 13, ela de certo modo, ela acabou. Ela não me agradou muito. A coisa que me agradou, mas foi satisfatória, né? A gente conseguiu o gol logo muito cedo com o Zé Carlos. E acho que para mim foi como eu posso dizer? Foi o que a gente se espera. Foi o que a gente espera dele, né? É o que se espera dele. Ele teve 2 chances claras de gol. Uma ele fez e a outra o goleiro do 13 salvou em cima da linha. Então, assim, é um cara que não vai recompor, é um cara que não vai dar o combate, que não vai acelerar para uma disputa. Mas que quando a bola chega limpa para ele guarda ou leva a perigo a meta adversária. Então, assim, nessa partida do 13 a gente pôde observá-lo dentro do que o Mazzola espera para ele na equipe. Eu gostei da formação dos 3 atacantes, né? Com o Charles, o Zé Carlos e alguém me fugiu o nome agora, e caiu pela ponta. Enfim. Mas eu gostei do jogo. Foi o Hermel, né? Se eu não me engano, que saiu de titular também. Eu gostei da ideia. Foi bem arrojado. Só que no segundo tempo a má fase do Jansen entrou em campo, né? O cara conseguiu fazer um gol contra da meia-lua. Isso aí nem nos piores pesadelos a gente consegue sonhar numa coisa dessa. Ele conseguiu fazer um gol contra na meia-lua, né? Cabeceando pro próprio gol. Obviamente ele não quis fazer o gol contra, isso é óbvio. Mas quando a fase tá ruim, a bola bate na trave e sai. Quando a fase tá boa, a bola bate na trave e entra, né? Então, a fase do Jansen tá muito ruim, é óbvio, a gente percebe. E aí ele acabou, né, fazendo um gol contra de cabeça da meia-lua. E o segundo gol que o cara foi tirar a bola bateu no calcanhar do frontinho e entrou. Sabe? Então, assim, acho que o Jansen precisa dar uma passadinha ali na Beth Cheirosinha, e na Tia Coló, sabe? Tomar um banho, porque tá pegando pro lado dele. Eu gosto muito do Jansen. Eu já deixei claro que pra mim ele é o melhor zagueiro do elenco. Mas nesse jogo contra o 13, a má fase dele ficou escancarada, ficou evidente. Aí a gente conseguiu empatar o jogo com o Chaves, com o Charles, né, numa bola parada. E o resultado acabou sendo satisfatório em virtude das circunstâncias da partida. Obviamente, foram 2 gols bobos que a gente levou, mas a gente conseguiu fazer 2 também. E esse ponto foi fundamental, né? Fazendo um contraponto, muita gente disse que o 13 é carne assada porque está na zona de rebaixamento. E eu discordo. O 13 para mim é uma das equipes que apresenta o melhor futebol desse grupo A. Só que ele tá numa zica pior que a do Remo, né? Ele conseguiu levar uma virada do Santa Cruz depois dos 45 do segundo tempo. Ele conseguiu sofrer o empate do Manaus aos 50 do segundo tempo. Ele levou 3 gols do Ferroviário em 10 minutos. E ele também sofreu o empate do Remo já aos 40 do segundo tempo, se não me falha a memória. Então, assim, eles estão numa zica braba, né? Mais futebol, principalmente com o Douglas Campos, se não me engano, que é um negro cabeludo que joga com a 10. O cara é bom de bola pra caramba. Então, assim, o empate lá em Campina Grande valeu. Contra o Santa Cruz foi uma derrota previsível, né? Esperada, digamos assim. Não esperada, mas uma derrota normal.
obviamente, foi um pouco doída, porque o Remo teve chances de fazer o gol, teve chances de fazer 2, 3. Aquele gol que o Carlos Alberto perdeu, não me desce, só ele a trave. Então, assim, a gente teve a oportunidade de vencer a partida e até de ter uma sorte melhor no jogo. Santa Cruz foi melhor no primeiro tempo, o Remo foi muito melhor no segundo. Eu acho que 1-1 aí seria o resultado mais justo, né? E mais uma vez a gente pecou na bola aérea, né? Levamos gol de bola aérea da Jacuipense, né? Levamos gol de bola aérea na final do estadual, se não me engano. Não, levamos 2 gols, né? De bola alçada na área, né? No primeiro jogo da final. E aí um resultou na bicicleta, o outro no contra-ataque. Enfim, né? Então, assim, se a gente tivesse vencido 13, essa derrota pro Santa não seria tão ruim assim. Mas 1 ponto em 2 jogos, nas circunstâncias que o grupo se apresenta, também não foi de tão ruim, né? A gente permanece em terceiro. A tabela acabou ajudando a gente. E acho que a perspectiva, acho que a gente pode esperar uma evolução da equipe, né? Muita gente critica o Gelson, critica o Zé Carlos, mas eu acho que a gente tem uma evolução, dá para perceber a variação tática no segundo tempo contra o Santa Cruz. E eu acredito que o Remo vem para fazer 2 vitórias agora, jogando em casa, contra o Manaus e contra o Botafogo, com todo respeito às duas equipes. Mas eu acredito que a gente possa conseguir fazer esses 6 pontos jogando em Belém antes do Clássico. E aí, Xandro, tu espera também 2 vitórias aí? Olha, clube do Remo que a gente tava falando, viu? Vamos lá, vamos pé no chão. A gente tem que mencionar, menção honrosa, o Charles finalmente fez esse gol de falta. Eu ouvi falar que ele veio 90% pro Remo por causa da cobrança de falta dele. Só Segura isolava a bola. O rival. Finalmente entrou a bola dele, né? Agora pra ele fazer outra, né? Daqui a 1000 anos. Foi que nem o Eduardo Ramos, quando fez aquele gol de falta contra o Paysandu. Foi. Pra fazer outra. Que nem o Parker, né? O Parker só fez aquele gol de falta também. É que o Parker ele arrisca pouco, né? Ele arriscava pouco também. Jogava mais na área do que bater direito. Cara, eu nunca também, esqueço. E também depois que o Parker voltou, nunca mais ele bateu falta, cara. E ele não chuta muito de fora da área. Eu lembro daquele Remo Ipiranga no passado, 0x0 no Mangueirão. Ele mandou um balaço de fora da área, o desgraçado do goleiro foi buscar, mas foi muito bonito o chute. E, inclusive aquele gol faria toda a diferença pra gente, né? A gente empatou dentro de casa com o Ipiranga. Ele não chuta mais, ficou com medo agora, perdeu a confiança. Tem algum problema nele aí. E assim, 2 jogos agora, né? Botafogo, Botafake e o Manaus. E aí, Corneta, o que tu espera desses 2 jogos aí? Bom, eu acho que 6 pontos é algo difícil, né? Principalmente pela questão da confiança, problema de individualidade que o Remo tem também, a pressão também que é grande agora por vencer. Mas eu acredito que dê para tirar uns 3 ou 4 pontos desses 2 jogos, né? A gente está aí com 9 pontos. A gente pode chegar talvez para o Repá com 12 ou 13 pontos. Né? E aí, se empatar o Repá, pode terminar o primeiro turno com 14. Que não é o ideal, né? Eu acho que o ideal seria terminar com os 18, mas é Remo, né? Se tratando de Remo, uma equipe bastante limitada, jogadores muito limitados, muitos erros individuais. Eu acho que 14 pontos é de bom tamanho, desde que dê para fazer mais 14 no segundo turno, né? Porque às vezes não adianta você ir muito bem no primeiro turno, fazer um primeiro turno bom, aí o segundo você é uma merda, como foi no ano passado, né? Que o Remo fez até um bom primeiro turno, terminou com 15 pontos, e o segundo turno foi uma draga, né? Não conseguiu ganhar de mais ninguém, muito empate. 9 jogos, apenas 2 vitórias, então isso contribuiu, foi uma campanha muito horrível no segundo turno. Então eu acho que se der para terminar o primeiro turno com 14, eu acho que tá bom.
desde que o Remo consiga fazer mais 14 no segundo, né? Enfim, é você manter uma regularidade, coisa que o Remo não consegue, né? Ou ele inicia muito mal, né? Ou ele inicia muito mal, ou ele inicia muito bem, aí depois joga para uma draga. Enfim, o Remo, eu acho que ele precisa, se quiser classificar, ele precisa ter essa regularidade, né? Fazer uma meta. Bom, agora chegar nos 28 pontos, né? Que eu acho que é uma pontuação segura para classificar. Acho que tanto no grupo A quanto no grupo B. E desses dois aí, acredito que o Manaus seja o adversário mais difícil. Eu acho que é o time que vem treinando há mais tempo junto, né? Eu acho que ele tem uma base melhor do que a do Botafogo, que geralmente é um time bem parecido com o do Remo, né? É um clube bem parecido com o do Remo. É um clube muito estável. Geralmente sempre está em formação, né? Geralmente está desarrumado. Sempre na pressão. E o Manaus, ele já tem uma base um pouco melhor. Já joga junto já há algum tempo. Então acredito que o Manaus deva ser o nosso adversário mais difícil desses dois jogos aí. Bem, assim, eu tenho uma teoria que o Mazzola mudou o estilo dele. Vocês concordam comigo ou vocês discordam aí que ele estava no estilo contra o Jacupiense, contra o Ferroviário. E a partir do Repá ele quis implementar mais pela pressão do torcedor, pressão de jogar para frente, o Remo tem que jogar para frente e blá 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 blá. Vocês não acham que ele mudou o estilo? Eu acho que ele mudou o estilo dele, a partir daí ele tentou, e assim, devido aos fracassos aí, a sequência de fracassos, 2 Repás e agora mais esses 3 jogos aí, né? 2 jogos, né? O que é que vocês acham? Ele mudou o estilo dele aí? O que é que vocês acham? O que é que tu acha achando? Na verdade, eu acho que ele tinha uma certa confiança, inclusive a torcida questionava muito, no Júlio Rusk e no Gelson, né? Ali no meio, nem muito para frente, nem muito para trás, né? Tendo a proteção do Lucas Siqueira, mas não estava fluindo muito legal o lado do Rusk, né? O Gelson até que cresceu um pouco de produção, a gente não pode dizer que ele está jogando bem, mas comparado ao começo dessa retomada, né, do Paraense, que ele veio muito mal, ele cresceu um pouco de produção, ganhou um pouco de espaço, né? A concorrência não era alta pela posição, mas ele ganhou espaço. Enquanto que o Rusk foi jogando cada vez pior, eu acho que até o Mazzola percebeu isso. E optou em fazer algumas mudanças. Eu acho que porque ele percebeu que o elenco é limitado, né? Não tem muita coisa a se trabalhar, e meio que foi tentar mudar alguma coisa, tentar fazer o time ser mais pra frente, né, contra o Paysandu. Não deu muito certo. No primeiro jogo a gente teve até alguma esperança no primeiro tempo, mas no segundo tempo e na segunda partida como um todo, nada funcionou. Eu acho que é complicado. E sobre as 2 partidas que estão por vir, eu acho que o Remo ele sempre vai esbarrar em times que são organizados coletivamente. Pode ser um time ruim, pode ser Atlético de Itapemirim, pode ser o Sobradinho, como foi ano passado. O time pode ser ruim, mas se ele tem uma condição coletiva boa, o Remo se atrapalha todo. Eu acho isso impressionante. Não precisa ser um time de Série B. Basta ser um time ruim, mas que tenha uma coletividade. O Remo ele não consegue responder a isso. Foi assim com a Jacuipense no primeiro tempo. O Remo não conseguia, em determinado momento, sair da pressão. E é um time muito limitado, mas um time que treina desde o começo do ano. Praticamente manteve a mesma equipe. O Remo não conseguiu praticamente fazer muita coisa no primeiro tempo daquela estreia. E eu acho que vai ser assim contra o Manaus também. O Manaus é uma equipe que veio há quase 2 anos com o mesmo técnico, 1 ano e meio com o mesmo técnico. Ele pediu demissão um mês atrás de uma forma meio misteriosa, mas a base está mantida. É um time que já tem seu estilo de jogo. Colocou a Mucura na roda. E é um time organizado, né? Dentro da medida da sua limitação, é um time que sabe o que pode fazer e trabalha em cima disso, né? Sabe que não é um time
grandioso, que não é um time de qualidade técnica tão alta, mas é um time organizado que sabe o que pode fazer. E teve um bom futebol ontem contra o 13, né? O 13 falhou muito em achar que o Manaus não conseguiria ter ritmo de jogo para ir para cima no segundo tempo. Faz o gol no começo do segundo tempo e o Manaus não mostrou que tinha cabeça e tinha persistência para ir atrás do empate. Foi atrás do empate. Eu acho que o Remo tem que ter cuidado. Remo e 13 para mim são iguaizinhos. A gente pode dizer isso, sim. Eu acho que Remo, 13 e Botafake, eles estão no mesmo patamar. A questão é que o Botafake ainda não se encontrou em absolutamente nada. Como o Remo em outros anos, né? Que começou a Série C empatando muito e perdendo algumas partidas. Como em 2018, por exemplo. Eu acho que a Série C como um todo, ela é muito equilibrada, né? A gente nunca viu um time destoando, chegando lá na primeira colocação com 6 pontos de vantagem. Eu nunca vi isso na Série C, desde o período que eu acompanho. É um time que ele termina rebaixado, ele termina geralmente a 4, 5 pontos do G4. Assim como o time que ele termina em primeiro, ele dificilmente está 4 ou 5 pontos acima do quinto colocado. Então é muito equilibrado, investimento parecido, jogadores que já jogaram pelas próprias equipes da Série C. É muito equilíbrio, né? E aí o Remo, infelizmente, não consegue se aproveitar desse equilíbrio. E aí, João? Pode falar aí? O que tu acha? Tu sempre é um no Twitter que tá dizendo que o Mazzola mudou completamente o estilo dele. Tá ouvindo legômeno e tá dando tudo errado. Diga aí, disseque. O Mazzola, ele entrou na pilha da torcida, da imprensa, né? E aí ele jogou do jeito que a torcida queria, né? E aí foi 3 gols sofridos, um empate e uma derrota. Então eu acho que ele precisa voltar a jogar com os 4 volantes. Vou me criticar, vou falar que é retranca, mas não é, porque ele confia muito no Zé Carlos. Então, se ele confia no Zé Carlos, precisa ter gente que marque por ele. Porque assim, hoje o futebol ele se assemelha muito ao handebol, na intensidade, na trocação, na movimentação, na questão do ataque e defesa. Todo mundo ataca, todo mundo defende. Assim, até o comportamento dos goleiros mudou em relação ao que era antigamente, né? Então assim, se ele quer insistir com o Zé Carlos como 9, ele precisa voltar a jogar com os 4 volantes, né? Então Charles, né? O Gelson, o Rushi e o Lucas. E aí libera o Charles e bota o Zé Carlos ali de novo, né? Então acho que ele precisa retomar isso. E aí mantém o Charles na contenção, libera o Siqueira, libera o Rushi, libera o Gelson, bota 3 volantes de elemento surpresa, mais o Zé Carlos e o Charles fazendo o pêndulo de um lado e de outro, tentando abrir a marcação. Eu acho que dessa maneira dá certo, né? Dá uma segurança defensiva e também dá uma força ofensiva em tese, né, para o time do Remo. Agora a gente também precisa das variações táticas, né? Sem o Zé Carlos, o time contra o Santa Cruz jogou muito bem, né? Teve uma postura correta, né? Uma postura ofensiva, uma postura agressiva, que poderia ter dado certo. Então, sem o Zé Carlos, ele pode optar pelo Carlos Alberto, né, aberto na ponta, né? Ele pode também utilizar o próprio Hermel, né, tirando 2 dos volantes. Então ele tem opções táticas na mão, mas eu acredito que ele precisa realmente começar com os 4 volantes se ele quiser trabalhar com o Zé Carlos. Se ele tiver o Eduardo Ramos, também ele precisa dos 4 volantes, né? Então é pensar que dá para jogar de 2, 3 maneiras diferentes, dependendo da equipe que está em campo. É isso que nós temos. Qual é a próxima pauta aí, gente? Espero ter respondido a pergunta, né? Não tá respondido, obrigado. Vocês falaram alguma pauta antes da minha chegada? Que eu posso Falamos, Não, foi isso mesmo. falamos sobre as 2 rodadas, especulações de contratação.
Eu tava falando do Flamel, que assim, dentro das limitações do Remo, chamar o Flamel era uma solução. Aí o pessoal tá dizendo que o Flamel não aguenta um tempo, ele tem a idade, ele também se machuca muito. Eu gosto do Flamel, tô suspeito pra falar, eu gosto muito do futebol dele. Eu também. Eu gosto muito dele. Prefiro me abster, porque aí o clubismo vai prevalecer. Vou ler aqui as considerações do Rafael, que ele não tá podendo falar. E disse assim, que foram jogos que a gente poderia ter vencido. Ele não achou ruim as atuações do Remo, porém longe de ser a melhor atuação, como disseram depois do jogo. Contra o quê? Contra o quê, Rafael? Digita aí. Acho que foi contra o Paysandu. Contra o Santa. Contra o Santa, né? Isso. Beleza. E aí também a gente comentou as especulações de que é que pode vir aí. O que é que tu acha que pode vir aí, João? Vem aí. Não tenho ideia. Essas formações de bastidores aí eu não tenho. Eu vejo no Twitter aí falando de atacante. O Rafael tá dizendo que é o Pecel. O Pecel só não vou responder porque o horário não permite. Eu acho que se fosse... Eu já falei, acho que em outro podcast, e vou repetir aqui. Um atacante de área que me agrada no futebol paraense é o João Leonardo. Acho que eu não traria o Pecel, eu traria o João Leonardo. Mas aí é critério da diretoria, né? A gente lamenta. É um bom nome, o João Leonardo. Entre o Pecel e o João Leonardo, eu preferia que a diretoria contratasse o João Leonardo. Eu acho que é um rapaz jovem, um rapaz nome, alto. É um jogador jovem, isso. Assim, pode bem também, né? Pode fazer a Série C, pode jogar o Parazão ano que vem, pode permanecer para a Série C de 2021, ou Série B ou Série D, não sei. Então, assim, dá pra gente fazer um trabalho de médio e longo prazo com o João Leonardo. Eu gosto muito do futebol dessa página, né? O Pecel é uma incógnita, cara. Para mim, o Pecel é igual o Quadrado do Itupiranga. Chega no time menor do estado, ele arrebenta, mas ele tem cara de ser aquele jogador que quando veste azul marinho ou azul celeste, ele treme na base. Esse é meu medo em relação ao Pecel. O João Leonardo não treme. O Pecel tava mandando na cara do Oliveira. O Oliveira tava revoltado já porque o Pecel tava fazendo desgraça lá nos bastidores do Castanhal. Pois é, jogador problemático. O próprio Arthur tava mordido com ele, não era? Pra mim, esse Pecel só é dor de cabeça. É mais um que vai só pra perturbar a gente. E aí, a próxima pauta que a gente ia falar, que o Corneta vai prestar uma homenagem, faleceu ontem, né? O Bira, um dos nossos maiores atacantes que jogou pelo Remo. E assim, quais são as considerações aí, Corneta, pro Bira? Assim, antes de eu começar a falar do Bira, né? Só para concluir aqui o que a gente está falando, que eu acho que essas questões de tática, né, e jogador, eu acho que sempre recai naquilo que eu já falei no podcast anterior, que você não tem um projeto de clube, né? Quando você não tem um projeto de clube, gera esse tipo de confusão, né? Que o Mazzola, eu acho que ele tentou impor o estilo dele, né? Um estilo de jogar retrancado, mas ele viu que ele não tem, talvez ele não tenha jogadores para isso, né? Não tem jogador veloz no elenco. Pode ser que agora ele busque, né, algum jogador veloz para jogar nesse estilo. E aí, vendo que ele não tinha opções no elenco para impor esse jogo dele, né, de defesa, de jogar no contra-ataque, ele tenha tentado mudar, né? Tenha tentado mudar o esquema, já partir para cima, enfim, com 3 atacantes, jogar para frente, enfim. Quando você não tem um projeto de clube, acaba que o próprio técnico ele fica meio perdido, o jogador fica perdido, a torcida fica perdida, e aí ele tem que pensar, tem que pisar em tem que quebrar a cabeça, né, para tentar dar um jeito improvisar, né, e improvisando para tentar dar um jeito no clube. Agora vamos falar um pouco do Bira, infelizmente faleceu ontem, aos 65 anos, um dos maiores jogadores da história do Remo. É lamentável até que ele não morreu com uma idade avançada, né? 65 anos não é uma idade muito avançada, mas infelizmente o câncer não escolhe idade, né? Já perdi um irmão, inclusive,
pro câncer, tinha 25 anos, e enfim. O Bira, ele foi o substituto do Alcino, né? O Alcino jogou no Remo entre 1971 e 1975, foi um dos maiores artilheiros da história do Remo, fez 100 gols oficiais, né? Só oficiais mesmo, porque contando ali os amistosos e torneios amistosos foi uns 150, mas só oficiais mesmo ele fez mais de 100 gols. E aí o Bira veio para o Remo em 1977, um jogador que veio do Amapá, ele jogava no Macapá, num time que eu não sei se ainda existe. Ele inicialmente veio para o Paysandu em 1976, mas não teve muita oportunidade no Paysandu, e aí foi para o Remo em 1977. E aí em 1977 o Remo iniciou mais um tricampeonato, iniciou mais uma sequência de 3, mais um triplete, né, como a gente pode assim dizer. Já tinha ganho um de 73 a 75, aí depois ganhou mais um tricampeonato de 77 até 1979. E no Parazão também ele foi o grande artilheiro, né? Numa única edição ele chegou a marcar 32 gols, né? Que é uma média difícil para você conseguir. Você marcar 32 gols só no estadual. Mas aí também teve muito destaque no Brasileirão, na época que o Remo jogava o Brasileirão, e o Remo sempre fazia campanhas boas no Brasileirão, nos anos 70, ficava entre os 20 primeiros, né? Hoje em dia, você ficar entre os 20 primeiros é um feito muito grande, né? Para um time, né? Você ficar entre os 20 melhores do Brasil, o Remo geralmente sempre estava ali entre os 20 maiores do Brasil. E em 1977, o Remo ele fez sua melhor campanha no Brasileirão na década de 70, ficando em 11º, 12º. Ele foi ali na fase final já numa disputa tinha uma única vaga para semifinal. O Remo disputou com o Palmeiras, com o Operário do Mato Grosso do Sul, que era um dos melhores times do Brasil na época. E o Remo ganhou o Operário, né, nesse período, ganhou o Palmeiras de 3-0 em 1977. Inclusive esse jogo com o Operário foi a inauguração no Mangueirão. E o Bira ele era um grande destaque do Remo. Em 1978, por exemplo, no ano em que o Guarani foi campeão, o Remo goleou o Guarani por 5-1, e o Bira ele fez os 5 gols do Remo, né? Ele fez aí como é que chama para quem faz 5 gols, é um manita, eu acho que chama, né? Ele fez um manita, né? Não foi nem hat-trick, foi um manita que ele fez, né? 5 gols. E o Guarani era um timaço, né? O Guarani foi campeão brasileiro. O Guarani tinha o Careca inclusive fez o gol do Guarani nesse jogo. O Remo ganhou de 5-1. E em 1977 também outra goleada histórica foi do Remo sobre o Cruzeiro por 4-0 no Bainão, e o Bira fez 3 gols, fez um hat-trick. É um jogador de muita habilidade, centroavante de muita habilidade, goleador, cabeçada, tinha um chute muito forte, né, como a gente pode ver nas imagens raras. E em 1979 veio o tricampeonato, o Bira conquistou o tricampeonato com o Remo, e o Remo já não conseguia mais segurar ele, né, que já era um jogador de alto nível, especulado em vários times do Brasil, inclusive no Flamengo. E aí em 1979, no Brasileirão, em 79, ele foi pro Inter, e lá ele foi campeão brasileiro com o Internacional. E aí depois perambulou por times do Sul também, de São Paulo, e encerrou a carreira em 1978 no próprio Remo também. E aí é um atacante que, assim, histórico do Remo, né? Um dos maiores artilheiros da história do Remo, um dos maiores jogadores da história do Remo. São jogadores como ele que fazem falta, né, no Remo. E um detalhe que a gente estava falando esses dias é que o Bira ele veio do Amapá, né? O jogador que ele veio estava ali do Amapá, ou seja, um local que geralmente não tem um futebol de alto nível, mas ainda assim é possível sim você encontrar grandes jogadores no interior do Nordeste, no interior do próprio Norte também. Eu acho que é uma questão de você saber garimpar, né? Saber garimpar, ter aquele olho clínico assim para você conseguir trazer um bom jogador. Aqui ultimamente a gente discute muito, não sei o que, jogador da terra, jogador de fora. Para mim o jogador tem que ser bom, entendeu? Não importa de onde ele vem, pode ter vindo do Amapá, de São Paulo, do Piauí, da puta que pariu, mas o cara tem que ser bom. Não adianta, a origem dele pouco importa nesse sentido, né? O cara tem que ser bom. Então, eu acho que o Remo ultimamente, há 20 anos que o Remo ele arrisca muito no interior de
São Paulo, na Série A2, A3 do Paulista, trazendo jogadores há mais de 20 anos nessa, e ele não faz assim um projeto, né, de colocar um cara para procurar o jogador mesmo, né? Procurar o jogador assim nesses locais mais que não tem muita tradição de futebol, que você pode encontrar jogadores bons. O próprio Arthur também, ele veio do Acre, né, e foi um dos maiores camisa 10 do Remo, subiu a gente para a Série A. Enfim, eu acho que falta o Remo voltar a fazer isso também, né? Olhar para o Nordeste, para o Norte, e buscar jogador bom, né? Não é jogador velho, tipo de Djalma, assim, né? O Remo vai, não sei o quê, vamos na segundinha, aí o Remo vai lá e não traz um jovem jogador, acaba trazendo um jogador já velho, refúgio do refúgio, né? Como é o caso do Djalma. Você tem que trazer um jogador bom, né? Trazer um jogador jovem que tenha potencial. E é isso. Eu tenho uma teoria que desde que a Tuna não sumiu do futebol, né? Acabou essa história da gente garimpar bons jogadores. A Tuna, ela só fazia isso, né? A Tuna pegava jogador mesmo da base e conseguia formar os times que ia para depois Remo, Paysandu. E etc. Desde que a Tuna não conseguiu mais nem se classificar para a primeira divisão do Paraense, isso aconteceu. Falta de novo aquela história da base, a gente não investe na base. Mas é isso, gente. Mais alguma pauta aí? Ou encerramos por hoje o nosso 5º podcast? Eu só queria fazer uma consideração em relação ao que o Corneta falou, dessa questão de jogadores de centros menores que podem render frutos. Aqui no Ceará tem um exemplo muito clássico disso. O Ceará Sporting Clube, né, uma equipe da Série A, o Vozão, garimpou um garoto na Série B do estadual chamado Kleber. O menino jogava no Cariri, ali acho que no Barbalha, se não me engano, né, que é o município ali na fronteira do Ceará com Pernambuco. Menino de 1,95 m, forte, 23 anos de idade. Não teve trabalho de base, digamos assim, não teve preparação. Mas o Ceará foi lá, pegou o menino com potencial e botou pra jogar. E o cara é titular hoje em dia, sabe? O cara, em 2019, jogava a segundona do Ceará, do estadual. E hoje, em 2020, joga a Série A do Campeonato Brasileiro, sabe? Então, eu até comentei em off com alguns membros aqui do podcast que há quanto tempo o Remo não tem um jogador nordestino, sabe? Há quanto tempo o Remo não tem um jogador do Amapá, por exemplo? Um jogador do Amazonas, um jogador de Roraima, sabe? Então é muita insistência na Série A2 do Paulistão. É muita insistência na Série A2 do Paulistão. E isso tem coisa por trás. Não é só o futebol. Não é só o futebol. Alguém ganha com isso. Alguém tem lucro com isso, sabe? Não sei quem, mas alguém tira um por fora dessa situação, porque não é possível, sabe? Você tem jogadores bons no Maranhão, você tem jogadores bons no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte. É só fazer um trabalho de garimpagem, sabe? Até no próprio interior, no Pará. Pô, será que não tem uma ou outra peça que saia, por exemplo, do Itupiranga, de um Carajás da vida? Será que não tem um garoto jovem ali que possa ser lapidado para ser utilizado no Remo daqui a 2 ou 3 anos? Falta projeto de futebol, falta projeto de clube e, acima de tudo, falta responsabilidade na formação da equipe. A gente fica pegando refúgio da Série A2, da Série A2 do Paulistão, e quando chega para jogar no Remo, não rende, sabe? Poxa, a gente pega carradas e carradas de equipe. Só da Inter de Limeira tem 2, que é o Gilberto Alemão e o Charles, né? Aí vem o apadrinhado de não sei quem. Aí vem o apadrinhado de mais outro, sabe? Então, assim, falta um profissionalismo na montagem dela. Falta ter objetividade, falta ter discernimento na diretoria de futebol do Remo e na presidência como um todo. Eu gosto muito do trabalho do Fábio administrativamente, eu acho ele um presidente correto, né, em relação ao que nós tivemos aí nos últimos anos, mas a diretoria de futebol do Fábio é vergonhosa. Eu não conheço quem são os diretores, não faço ideia de quem seja,
Mas é um trabalho vergonhoso, sabe? É um trabalho sem qualquer tipo de base de referência. Então, assim, eu acho que falta garimpar, falta deixar de ser preguiçoso e falta querer tirar vantagem do clube em relação à montagem de elenco. Eu acho que o Remo pode muito mais se ele tiver gente competente e compromissada à frente das coisas. O Remo tem potencial de Série A. Ele tem potencial de Série A. Assim, se o Remo conseguir galgar, digamos assim, vitórias e classificações de chegar numa Série A, ele pode ir para 30 mil sócios, ele pode jogar no Bainão, pode fazer pressão, ele tem potencial para isso. Mas administrativamente, o Remo é um time amador. E esse amadorismo vai continuar deixando a gente no marasmo do futebol brasileiro. Obrigado pelas considerações aí, João. Agora sim, para encerrar o nosso cantinho do leitor hoje, né? Vamos ler rápido aqui, nossa tradição cantinho do leitor. Comentário do Vitor Souza. Como sempre, os melhores comentários, parabéns. Obrigado aí, Vitor. O Luiz Nóbrega. Corneta Cast sempre melhorando. Obrigado aí, Luiz Nóbrega, pela atenção, continue ouvindo a gente. E o Fabrício, nosso fã número 1, disse que chorou com o último podcast, aquela frase final. Ele tá num grupo de azulinos que já estão pedindo a saída do Fábio Bentes. Tomara que os colinos se emocione tanto com esse título e se enrole na C. Essa é a nossa esperança também, Fabrício. Vocês estão... Mas enfim, deixei isso pra lá. E também falou, a cena do Mazola é ser vice dirigindo o time paraense, mas pelo lado bom vamos ser vice da C e subir. Essa é a minha esperança também, Fabrício. Obrigado aí. E o John disse aqui, um excelente podcast. Glória a Deus. Glória a Deus, amém. Amém. E é isso, gente. Eu encerro nosso quinto podcast aqui. Obrigado pela atenção de todos. Vamos com esperança nesses 2 jogos aqui. E espero que a gente traga pelo menos 4 pontos. Eu já estou pulando de alegria. Obrigado, amigos. Boa noite a todos. Obrigado ao Chandler, que teve que ir embora. Falou que começaram a martelar lá a casa dele. Rafael, valeu aí. Valeu, João. Valeu, Corneta. Obrigado, galera. Valeu. Um abraço. Boa noite. Tchau. Boa noite.